A aliança de Deus com Noé foi o seu primeiro acordo unilateral, pelo qual promessas incondicionais foram feitas por um Deus que não pode mentir. Tito 1 verso 2. Antes do dilúvio, Deus havia prometido a Noé que contigo estabelecerei a minha aliança. Gênesis 6 verso 18. Observe o pronome singular contigo. Após o dilúvio, tornou-se evidente que esta promessa se tornaria eficaz para toda a humanidade. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois você. Gênesis 9 versos 8 e 9. Este seria um acordo universal com os homens, pois todos descendem de Noé e de seus filhos, pois dele se espalhou toda a terra. Verso 19. Na verdade, beneficiou todas as espécies, toda a carne que está sobre a terra. Versos 16 e 17. Antes de examinar a aliança, lembre-se do contexto. A inundação era agora história recente. A escalada do mal durante os séculos exigiu o extermínio dos ocupantes da terra. Enormes reservas de água armazenadas sob a crosta terrestre foram expelidas implacavelmente pela face do planeta e, além disso, houve um dilúvio incessante vindo dos céus. Gênesis 7 versos 11 e 12. O resultado foi um dilúvio universal a tal ponto que as montanhas foram cobertas. Verso 20. Noé foi o sobrevivente, a graça da parte de Deus. Gênesis 6 verso 8. E a fé da parte de Noé. Hebreus 11 verso 7. O viram emergir de seu abrigo, salvo pela água. 1 Pedro 3 verso 20. Houve gratidão imediata da parte de Noé, resultando em sua oferta de holocaustos. Gênesis 8 verso 20. E o Senhor sentiu um cheiro suave. Verso 21. Nas Escrituras, as características humanas são atribuídas a Deus, o que chamamos de antropomorfismo. Aqui, um dos sentidos humanos é atribuído a ele. Deus sentiu uma doce fragrância do sacrifício de Noé. A palavra cheiro carrega a ideia de um odor sendo soprado, forte, e a imagem é a de um aroma agradável flutuando em direção ao céu. A palavra suave contém o conceito de descanso e, portanto, alguns traduzem a frase, um sabor de descanso. Esses sacrifícios proporcionaram a Deus uma sensação de contentamento, e ele respondeu imediatamente à atividade de Noé, decidindo: não amaldiçoarei mais a terra com água por causa do homem. A incorrigível maldade humana teria exigido uma inundação em intervalos regulares. Isso nunca aconteceria, porque Deus sentiu um cheiro suave. A intenção de Deus era manter permanentemente a variação dos climas e das estações e a rotina dia e noite enquanto a terra durar, ininterrupta por outro dilúvio universal. Verso 22. Não há registro de que isso tenha sido comunicado a Noé, mas obviamente fazia parte do acordo de Deus com ele. Jeremias descreveu-a como a aliança de Deus ao afirmar a permanência da dinastia de Davi. Seu argumento era que há tantas possibilidades de interferir na promessa de Deus a Davi quanto de interferir em sua aliança do dia e da noite. Jeremias 33 versos 20 e 21. Assim, como descendentes de Noé, ainda desfrutamos dos benefícios da mudança das estações que facilitam a produção agrícola para o nosso sustento, e do ciclo dia e noite que equilibra a atividade e o sono para os nossos sistemas. William Cowper capturou o conceito dos decretos de um Deus superlativamente sábio em seus versos frequentemente cantados. Nas profundezas de minas insondáveis, de habilidade infalível, ele entesoura seus desígnios brilhantes e realiza sua vontade soberana. Entre a expressão de diferentes aspectos da aliança, Deus introduziu inúmeras inovações para atender à nova era que chamamos de a dispensação do governo humano. Os sobreviventes do dilúvio foram comissionados para iniciar o processo de reabastecimento da terra, Gênesis 9 verso 1. Aliado a isso, eles foram investidos de autoridade sobre animais, pássaros e peixes, e Deus plantou dentro dessas criaturas um medo inato da humanidade. É geralmente aceito que somente quando se sentem ameaçados é que até mesmo os animais mais selvagens atacam os humanos. Como princípio geral, Tiago declara: toda espécie de animais foi domesticada pela humanidade. Tiago 3 verso 7. É significativo que a distinção da humanidade seja mantida. O homem é uma criatura à parte, não apenas um animal sofisticado.
A liberdade foi dada para usar carne animal como alimento. Gênesis 9 verso 3. Aparentemente, antes do dilúvio, a humanidade era vegetariana, mas a sua dieta agora incluía peixes, aves e carne. A aliança de Deus com Israel restringiu o âmbito da sua vida como parte de um regime que os tornou distintos, mas o Novo Testamento restabeleceu a plena liberdade que tinha sido estendida a Noé. Toda criatura de Deus é boa, é santificada pela palavra de Deus, e a oração. 1 Timóteo 4 versos 4 e 5. De uma perspectiva bíblica, os crentes não precisam ser nem vegetarianos nem escrupulosos em relação a qualquer tipo de carne. A advertência sobre o sangue, Gênesis 9 verso 4, é importante, entre outras coisas, é uma questão de saúde. Qualquer doença em um animal é transmitida pela corrente sanguínea. A gravidade do assassinato é explicada pelo fato de que o homem foi feito à imagem de Deus, e terminar voluntariamente uma vida humana expressa um ódio inato a Deus. Assim, Deus introduziu a pena capital, Gênesis 9 versos 5 e 6. Não foi rescindido pela lei de Moisés, e o ensino do Novo Testamento não defende a sua abolição. Na verdade, ensina que um dos deveres do Estado é manter a lei e a ordem, incluindo a responsabilidade de aplicar a pena de morte. É um assunto emotivo, mas não cabe ao crente exigir vingança. Essa é a responsabilidade do governo civil como ministro de Deus. Romanos 13 versos 1 a 7. Conforme observado, a aliança de Deus com Noé incluía a humanidade. Gênesis 9 verso 9, foi um compromisso permanente. Verso 12, uma aliança eterna. Verso 16. Essencialmente, foi a garantia da parte de Deus de que ele nunca mais infligiria punição por meio de um dilúvio. Verso 11. O arco na nuvem, verso 13, era um sinal visível, um sinal que autenticava sua promessa. Milênios se passaram, a promessa de Deus foi cumprida, o aparecimento frequente do arco nas nuvens é um lembrete de que Deus não é homem, para que minta. Números 23 verso 19. O fato de que nunca mais haverá outro dilúvio não significa que Deus nunca intervirá novamente em juízo sobre este mundo. Depois do arrebatamento da igreja ao céu, virá a tribulação a este mundo, e durante este período, tal será a severidade das expressões de ira que, se Deus não a restringisse, nenhuma carne seria salva. Mateus 24 verso 22. Então, saindo das referências ao dilúvio, Pedro dá um salto quântico até o fim dos tempos e mostra que o universo como é agora está reservado ao fogo. 2 Pedro 3 verso 7. O Deus que o trouxe a esta terra à existência do nada, irá atribuí-lo ao nada novamente, acompanhado por um grande estrondo e calor ardente. Verso 10. Nos dias que antecedem o dilúvio, os que pertencem à família de Deus trilham um caminho de peregrinos. Eles deixam o mundo para Caim. Não há neles nenhum sentimento de disputa e nem tampouco o menor indício de queixa. Eles não dizem, e nem pensam em dizer, Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Lucas 12 verso 13. Em seus hábitos e princípios de conduta, eles são tão distintos de seu irmão infrator, Caim, que parecem pertencer a uma outra raça, é como se vivessem em outro mundo. A família de Caim é que faz toda a história do mundo. Eles constroem as cidades, eles promovem as artes, eles conduzem os negócios, eles inventam seus prazeres e passatempos. Mas em nada disso é encontrada a família de Sete. Os daquela geração chamam as suas cidades por seus nomes, os desta se fazem chamar pelo nome do Senhor. Os daquela fazem tudo o que podem para tornar o mundo seu, e não do Senhor. Os da outra fazem tudo o que podem para se fazerem do Senhor e não mais pertencerem a si mesmos. Caim escreve seu próprio nome sobre a terra. Sete, escreve o nome do Senhor sobre si. Podemos bem dizer ao Senhor por este vigoroso perfil de estrangeiros celestiais vivendo na terra, e rogar por graça para experimentarmos em nossas almas, e em nossas vidas, um pouco do seu poder. Temos uma lição a aprender disso. Os instintos de nossa mente renovada nos sugerem que sigamos o mesmo caminho celestial com igual certeza e desembaraço. O chamado de Deus nos indica esse caminho, e todo o seu ensino exige que o trilhemos. Os passatempos, costumes, interesses e prazeres dos filhos de Caim nada significam para esses peregrinos.
Como ocorre ainda hoje, eles deixam bem claro que rejeitam a ideia de que este mundo seja capaz de lhes trazer satisfação. Eles estão descontentes com o mundo e não se esforçam nem um pouco para inverter esta situação. É nisto que está fundamentada a sua separação da senda de Caim e de sua casa. Eles não estavam preocupados com o país que o cercava, mas procuraram uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Eles são completamente contra o caminho de Caim, e têm um claro discernimento do caminho de Deus. O Senhor deseja que sigamos esse mesmo padrão, estando no mundo, mas não sendo do mundo. Somos do céu, embora ainda não estejamos lá, exceto no que diz respeito à nossa posição em Cristo. Paulo, no Espírito Santo, desejou também que fossemos assim, seguindo o exemplo daqueles cuja cidade está nos céus, Filipenses 3 verso 20. Pedro, no mesmo Espírito, desejou que fossemos como peregrinos e forasteiros, abstendo-nos das concupiscências carnais, 1 Pedro 2 verso 11. Tiago nos convoca, no mesmo Espírito, a sabermos que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, Tiago 4 verso 4. E João nos separa como de um só golpe, sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno, 1 João 5 verso 19.